E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Santa Eclésia. No vídeo de hoje eu irei falar sobre o nosso principal sacramento, o sacramento da Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus, deixado por ele para que nós tenhamos a vida eterna. Irei trazer passagens bíblicas e o que a igreja nos ensina sobre aquele que é o principal sacramento para um cristão. Vamos lá então, a etimologia da palavra Eucaristia. Ela vem do latim Eucaristia e do grego Eucaristia, que significa gratidão ou agradecimento, de Eucaristos, agradecido. Esse nome ele foi dado pela igreja em forma de agradecimento ao sacrifício dele por nós. Segundo o Concílio do Vaticano II, ela é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Nós tiramos a força de Deus, a graça da nossa salvação, através desse que é o principal sacramento da vida cristã de uma pessoa. Jesus tem sua presença física e também teve a sua presença espiritual na sua passagem. Deus se fez homem. A hóstia não simboliza o corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo. O padre, quando estende as suas mãos e santifica a hóstia, ali acontece a transubstanciação. A hóstia continua com gosto de pão, formato de pão, mas ali já não é mais um pão, e sim o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a Igreja Católica tem essa certeza irrefutável, que é pregada através dos séculos da cristandade? Bom, Jesus instituiu a Eucaristia em sua passagem terrena. Vamos ver algumas passagens que nos diz respeito a esse sacramento. Mateus 26. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Esse acontecimento se deu na última ceia, antes de Jesus ser crucificado. E o que o Catecismo nos diz sobre isto? Parágrafo 1323. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz confiado à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade e banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Pois bem, aqui Jesus, antes de se sacrificar por nós, nos deixa aquilo que seria a nossa Eucaristia. Mas vejamos aqui uma curiosidade. Essa passagem não nos deixa tão claro que, de fato, o corpo e o sangue de Cristo estaria na Eucaristia. Ela é aberta a interpretações. E é por isso que, infelizmente, alguns irmãos em Cristo, que não são católicos, ao longo dos anos, retiraram esse sacramento com a reforma protestante. Logo, esse que é tido pela Igreja Católica como o principal sacramento. A interpretação dos nossos irmãos é que Jesus aqui deixou só um lembrete, pediu para fazer só um lembrete. Então seria só um simbolismo, porque a mesma passagem ela é contada em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberam em memória de mim. E também em Lucas, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aqui as igrejas de denominação cristãs levam as outras igrejas, né, de denominações cristãs, eles levam ao pé da letra e fazem somente a chamada Santa Ceia, como simbolismo, porque Jesus pediu para fazer isso em memória dele. Mas vejamos bem, isso não é somente um simbolismo.
Nós católicos acreditamos que verdadeiramente é o corpo de Cristo. E por quê? Ora, além de termos isso na Bíblia, temos 2000 anos desde a morte de Jesus com inúmeros milagres eucarísticos. Vamos ver primeiro o que Jesus disse na Bíblia sobre isso. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der à minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar esta sua carne a comer? Aqui Jesus está sendo literal. E os próprios fariseus e os judeus que estavam escutando e não gostavam de Jesus, do que Jesus pregava, se questionam: como pode nos dar de comer da sua carne? Gente, isso não é um simbolismo. Jesus foi literal. Tanto é que gerou uma dúvida entre os judeus e os fariseus. Aí eu vou continuar. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quer coisa mais literal que essa? Após a dúvida, aqueles que ouviam Jesus ele vai ser firme com aquilo que nós da Igreja Católica acreditamos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. A Eucaristia está ligada à nossa salvação. Ela é o nosso alimento espiritual. E o alimento espiritual que todo cristão deve se alimentar é o corpo e o sangue de Cristo. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pôde ouvir? Jesus, ele, além daqueles 12 que nós conhecemos, ele tinha vários discípulos. E esses, eles ficaram espantados com Jesus. Como alguns deles eram fracos de fé e mal entendidos sobre o que Jesus falava, o que Jesus pregava, então eles abandonam Jesus por não entender o que Jesus estava falando aqui naquele momento. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e que eram o que haviam de entregar. Olha só, Jesus aqui está alertando para um problema que aconteceu naquela época, nessa passagem, e muito provavelmente o que viria depois com a Reforma Protestante. Assim como aqueles discípulos descrentes não acreditaram que Jesus poderia fazer aquelas coisas, infelizmente, alguns de nossos irmãos protestantes não têm a Eucaristia como corpo de Cristo, pois não acreditam na transubstanciação, que é deixada, e ela é tão clara, afirmada por Jesus Cristo. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aqui nós vemos o abandono de alguns discípulos de Cristo por não acreditar no tal fato que estava sendo pregado. Então Jesus disse aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, pois quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna.
Pois bem, Jesus é o pão da vida e a Eucaristia é o próprio corpo de Cristo e é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E o catecismo também nos vai nos dizer, parágrafo 1333, no centro da celebração eucarística temos o pão e o vinho, que pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua a fazer em memória dele até a sua vinda gloriosa, o que ele fez na véspera da sua paixão. Tomou o pão, continuação do versículo, tomou o cálice com vinho, continuação do versículo, tornando-se misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo. Os ensinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Por isso, no ofertório, nós damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas primeiramente fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei sacerdote que ofereceu pão e vinho, uma prefiguração da sua própria oferenda. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos fala em 1 Coríntios capítulo 10. Falo como as pessoas sensatas, julgai-vos mesmos o que digo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Ele aqui enfatiza o corpo e o sangue de Cristo. Como Paulo escrevia cartas para aconselhar as comunidades cristãs primitivas, ele escreve sempre que devemos comungar o corpo de Cristo. Pessoal, isso está claro. Não é só comungar como devemos acreditar, que aquilo, além de nós comungarmos, nós devemos acreditar que aquilo verdadeiramente é o corpo de Cristo. Isso não é um simbolismo. Ele também nos alerta que devemos nos examinar, ou seja, devemos ir com consciência tranquila, arrependidas dos nossos pecados perante o sacrifício de Cristo. Então é por isso que um católico não pode comungar sem estar muito tempo, sem se confessar. O nosso corpo ele não está digno de receber Cristo. Eu vou ler para vocês o que o apóstolo Paulo nos escreve em outras passagens. Vejam bem, devemos estar arrependidos e acreditarmos que sim, o corpo de Cristo é a Eucaristia. 1 Coríntios, capítulo 27 ao 29. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examinem-se, ou seja, se arrependam, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se você vai comungar como simbolismo sem arrependimento e não acredita que aquilo verdadeiramente é o corpo de Cristo, então a notícia que eu tenho para te dar não é tão boa. É por isso que os católicos batem tanto na tecla com nossos irmãos protestantes, porque eles tiraram esse sacramento tão importante da nossa fé. Na verdade, o mais importante. Às vezes, quando nós sentamos para conversar com eles, esses assuntos vêm à tona sobre o diálogo, sobre dialogar e tal. Mas vejam bem, a igreja ao longo dos seus 2000 anos teve uma interpretação que, além de ser o corpo de Cristo, ela está ligada à salvação da pessoa. João capítulo 6. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu li essa passagem por inteiro e aqui eu quis especificar, Por isso, muitas vezes nós tentamos explicar que não é só um simbolismo, é algo literal, As primeiras comunidades cristãs já faziam uma espécie de missa,
Inácio de Antioquia, Inácio que foi discípulo direto do apóstolo João e do apóstolo Paulo, e ainda sucedeu Pedro como bispo em Antioquia, já nos escreve sobre o rito que recebe pela primeira vez o nome de Eucaristia e afirma que o centro do culto cristão é a Eucaristia, né? Ele é praticado juntamente com a leitura dos textos sagrados. Vou ler aqui a carta que ele mandou aos Esminenses. Eles se mantêm distante da Eucaristia e da adoração, porque não querem confessar que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, carne que sofreu pelos nossos pecados e foi ressuscitada pela bondade do Pai. Interessado em guardar a unidade da igreja, ele escreveu também aos cristãos de Filadélfia: tomai cuidado para não celebrar mais do que uma só Eucaristia, porque não há mais do que uma só carne do nosso Senhor Jesus Cristo, e não há mais do que um cálice para a reunião do seu sangue. Há um só altar, assim como há um só bispo, com os seus presbíteros e meus irmãos, os diáconos. Carta aos Filadélfios. Os protestantes, infelizmente, ficam só nas escrituras, por um decreto de Lutero, né? Sola Escritura. Eles não estudam a fundo a tradição da igreja. E o que aconteceu depois da Bíblia? Eles não estudam a patrística e o cristianismo primitivo, como ele deve ser estudado. O cristianismo primitivo, a patrística, as pessoas que sucederam os apóstolos, ele tem que ser estudado, porque as pessoas têm que saber o que veio depois da Bíblia, né? E o pessoal não precisa de saber muito e não precisa de pesquisar muito para saber que o rito do cristianismo primitivo era uma espécie de missa. É só dar uma pesquisadinha rápida. Os fiéis se encontravam, se cumprimentavam com o cumprimento da paz, falavam sobre a vida de Jesus e comiam o pão, que é o corpo de Cristo. Reuniam em suas casas, uma pessoa pregava e eles cumprimentavam, né? E aí eles iam lá e comungavam o corpo de Cristo. E olha, além de um pai da igreja nos documentar isso, o catecismo usa uma passagem bíblica para nos deixar claro. Parágrafo 1342. Desde o princípio, a igreja foi fiel à ordem do Senhor. Da igreja de Jerusalém está escrito: Atos dos Apóstolos. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão e as orações. Todos os dias frequentavam o templo, como se tivesse uma só alma, e partiam o pão em suas casas. Tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração. E quem que pode comungar? Bom, a igreja entende que a pessoa tem que ser batizada e entender do que se trata o corpo de Cristo e os ensinamentos deixados por ele. Por isso, uma pessoa adulta que foi batizada pode comungar. Pode comungar, né? Mas ela então, entendendo que a Eucaristia é o corpo de Cristo. As crianças também podem, desde que elas também entendam. Por isso, os nossos filhos, eles vão à catequese, para que na idade devida, e já com entendimento, eles possam receber o corpo de Cristo. Vamos ver o que o direito canônico da igreja nos diz a respeito. O Código de Direito Canônico ele serve para dar instruções aos católicos, nos deixa o seguinte ensinamento. Cânon 913. Para que a Santíssima Eucaristia possa ser ministrada às crianças, requer-se que elas tenham suficiente conhecimento e cuidadosa preparação, de modo que, de acordo com a sua capacidade, percebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fé e devoção. Contudo, pode-se administrar a Santíssima Eucaristia às crianças que estiverem em perigo de morte, se puderem discernir o corpo de Cristo do alimento comum e receber a comunhão em reverência. Esse código de direito canônico ele vem sobre aqueles versículos que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Olha, vocês têm que estar limpos e em paz com Cristo. E têm que entender que aquilo é o corpo de Cristo. Por isso, também antes da primeira Eucaristia, aquele pré-adolescente que fez a catequese, ele faz a primeira confissão dele, e agora que ele já entende o que é o corpo de Cristo, ele vai lá e comunga pela primeira vez, por isso se chama primeira Eucaristia.
E assim os adultos também devem se fazer, se arrepender de seus pecados para poder receber Jesus, ter a vida eterna. E tem inúmeros e inúmeros relatos e milagres eucarísticos registrados ao longo desses 2000 anos que sucederam a morte de Cristo, né? São vários relatos documentados, registrados, né? Como o corpo de Cristo ele está presente no sacrário dentro das igrejas católicas, nós católicos, quando passamos em frente a alguma igreja, ou nós fazemos uma reverência, ou então nós fazemos o sinal da cruz, porque lá dentro da igreja, no sacrário, está o corpo de Cristo. E como que a gente celebra o principal sacramento da igreja? No Brasil, nós temos o feriado de Corpus Christi, né? Se é celebrado o corpo de Cristo. Então, pessoal, nós temos essa certeza que a igreja nos prega, que Jesus nos instituiu, porque ela nos leva à nossa salvação. Então, a Eucaristia, ela é sim o corpo e o sangue de Cristo, tá? Então, vão todos à missa e recebam o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Que Jesus abençoe a todos e até o próximo vídeo.